A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages acontece e tem suas atividades há mais de 100 anos aqui em Lages. Os primeiros relatos de trabalhos presbiterianos aqui, de atividades, aconteceram em 1904, quase 125 anos de trabalhos aqui. Nós ocupamos um prédio histórico, ali na rua Falso e Souza, número 353, e a igreja presbiteriana tem algumas características muito especiais. Ela não é governada simplesmente pelo seu pastor, eu sou o pastor titular, meu nome é Paulo, alegria de estar na sua casa. Nós cremos na palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática, nós cremos que a salvação é somente através de Jesus Cristo. Nós cremos que o perdão pelos nossos pecados é uma dádiva de Deus através de Jesus Cristo. Nós cremos que nós devemos viver a nossa vida toda para Deus, para a honra e para a glória de Deus. Será uma alegria receber você lá na nossa igreja, na rua Falso e Souza, número 353. Nossas principais atividades são aos domingos. Domingo pela manhã, 9 horas, um culto, 10 horas da manhã, escola dominical, e às 19 horas, mais um culto ao Senhor. Eu queria dividir com você hoje um trecho do Salmo 103, os versículos 15 ao versículo de número 18, que diz assim a palavra de Deus: Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Eu queria orar com você. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, Pai. Queremos te suplicar que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Conta-se uma história de que uma dona de casa, que gostava muito de plantar flores e cultivá-las, plantou ali um canteiro bonito de rosas. E aquelas rosas começaram a crescer, mas ela percebeu ali de que elas cresciam e cresceram tanto que não cabiam mais ali. Bom, ela pega algumas dessas plantas, muda de lugar e fala, talvez ali elas continuem crescendo. Mas correram lá 6 meses e ela percebeu que aquelas flores estavam murchando. E ela começou a entender que o problema não era simplesmente mudar de lugar, pois o lugar afetava a vida daquelas roseiras, a tal ponto de que ela voltou com as roseiras para o lugar antigo e elas voltaram a crescer. Essa história que eu contei para você relata um pouco sobre mim e você. Eu e você fomos criados para vivermos juntos de Deus. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Deus é a fonte de todo bem. O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas que nele nos movemos, nele nós existimos. E repete essa ideia também na sua carta aos Colossenses. O problema todo é que muitas vezes nós nos afastamos de Deus. E daí a gente perde o verdor, perde a força do nosso viver.
É sobre isso que eu quero conversar com você hoje, nesse momento. A nossa vida, o que ela é e como ela passa. O salmista Davi aqui escreve o Salmo 103, que nós denominamos Salmo 103, dizendo para nós e refletindo sobre o que é a vida. E ele vai refletir conosco a vida sendo alguma coisa muito simples, bonita, mas passageira. Ele vai pegar aqui uma analogia com a relva, com o mato, com o capim. Ele vai dizer que a nossa vida é como a flor do campo. E eu sempre brinquei quando criança e hoje eu vejo meu filho brincando com as florzinhas do mato. Quando eu era criança, nós pegávamos a florzinha do mato, arrancávamos, colocávamos e ficávamos olhando aquela florzinha. Era tão bonita, tão linda, tão cheia de vida, tão cheia de vigor. E olhávamos e ficávamos maravilhados com isso. A nossa vida é isso, é como a relva. Nós florescemos e damos frutos. A nossa vida é uma vida que acabamos dando frutos, acabamos falando e mostrando a nossa essência, acabamos colocando o que nós podemos falar, o que nós podemos fazer, e ficamos assim, sem saber muito bem o que estamos fazendo. Mas quando a gente olha para trás e vê o que nós fizemos, vemos uma trilha, um trilho de coisas que nós fizemos. Vemos os nossos filhos, vemos o que nós fazemos no nosso dia a dia. Sábado eu fiquei muito feliz. Eu encontrei um aluno, já um homem, que numa época que eu dava cursos de oratória, ele me encontrou na rua e falou assim: você não é o professor tal? Eu falei: sou eu mesmo. Olha, você me ajudou muito. A partir daquele curso lá eu virei um instrutor. Comecei a falar para os outros, comecei a virar instrutor, consegui mudar de emprego, estou no emprego melhor e hoje em dia eu dou cursos não só dentro da empresa, como fora da empresa também, na igreja em que eu atuo. E eu falei assim: que coisa boa! Voltei para casa com alegria no coração, pensando que no que eu pude ajudar aquele rapaz, aquele homem. A nossa vida é assim, nós olhamos para trás e vemos o que nós produzimos. Nesse ponto é que o salmista fala que a nossa vida se parece com uma relva, que dá flores, dá frutos, são visíveis, as outras pessoas podem se aproveitar disso, podem marcar a vida das pessoas. Então a nossa vida é como a relva. Mas a comparação com a flor da relva, com a flor do mato, continua. Porque a flor do mato, a gente, quando é criança, pega ela na mão, olha, mas logo depois há uma vontade de soprar a flor, e a gente sopra aquela flor. E todas as pétalas daquela flor voam, não sobrando nada para a gente. É isso que o salmista vai falar aqui para nós no versículo 16. Pois soprando nela o vento desaparece. Por mais que a gente produza, por mais que a gente faça, por mais que a gente deixe um legado, nós sempre vamos ter uma certeza de que nós um dia vamos morrer e desaparecer. E daí em diante a gente não conhece mais o nosso lugar. A gente não conhece mais onde nós vamos estar. Essa é uma verdade que nós precisamos encarar e ter a certeza que a nossa vida acaba nessa situação. Nós não sabemos para onde nós vamos.
precisamos ter uma certeza de que nós somos passageiros aqui nesse mundo. Por mais que a gente tente prolongar a vida, por mais que a gente tente alongá-la, por mais que a gente tente aproveitá-la. Hoje eu estava conversando com um amigo e a gente falando das aventuras que cada um fez. Relembrando essas coisas boas. Por mais que a gente faça isso, nós precisamos ter a certeza de que um dia nós vamos terminar, vai acabar. Mas em oposição a isso, em contraste a isso, o salmista agora coloca a misericórdia de Deus. Se a minha vida é passageira e eu sei disso e não consigo alongá-la, a misericórdia de Deus, ela é infinita. Olha só que palavra bonita que o salmista vai falar. Primeiro ele vai dizer que ela é infinita. Olha só. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. O que significa misericórdia de Deus? Deus refreando a sua ira, a sua justiça, para não nos punir de acordo com aquilo que nós merecemos. Então, Deus faz com que eu e você, mesmo sendo finitos, mesmo sendo pequenos, mesmo sabendo que nós não conseguiremos viver e fazer tudo, mesmo sabendo que nós abandonamos a Deus, Deus usa da sua misericórdia. Misericórdia na Bíblia é não dar o castigo que nós merecemos. Deus ainda nos abençoa. É isso que ele está falando. A sua misericórdia é de eternidade a eternidade. Para quem é essa misericórdia? É sobre os que o temem. E quando a gente pensa em temer a Deus, o nosso erro maior é a gente fazer um falso cognato. Pastor, palavra difícil, hein? Parece de professor de português. Pois é, eu também sou um professor de português. Então a gente olha assim e vê, temer é igual a ter medo. Não. A palavra medo indica o quê? Alguma coisa que a gente não pode nem chegar perto. Temer significa respeito. Amar significa obedecer. Deus quer que nós respeitemos a Ele. Que a gente entenda quem Ele é. Não simplesmente não chegar perto. Eu conheço pessoas que quando sabem que tem uma aranha por perto, já sobem em cima da mesa e já ficam ali em posição fetal com medo de uma aranha. Isso aí é ter medo. Nós não precisamos ter medo de Deus. Lembre-se do que a Bíblia fala. Deus é justiça, mas Deus também é amor. Deus é justiça, mas Deus também é amor. Deus quer que a gente o respeite, que a gente entenda quem Ele é, que a gente entenda que Ele é o Criador, que a gente entenda que nós dependemos dEle, que Ele nos sustenta, que Ele nos guarda, que Ele nos ama. Segundo, nós precisamos amá-lo. Se eu tenho uma pessoa que me ama, que cuida de mim, que me sustenta, que me guarda, eu preciso ter amor. E amor na Bíblia não é sentimento, é ação. Como que eu vou demonstrar que eu amo a Deus? Obedecendo a Ele. Então, para aquelas pessoas que respeitam a Deus, que amam a Deus, que obedecem a Deus, há uma promessa para eles, de que a misericórdia é de eternidade a eternidade. Ele faz essa comparação, esse contraste. Se a nossa vida é passageira, ele fala, largue de confiar em si mesmo e confie na misericórdia de Deus. E ele vai dizer ainda
e a sua justiça sobre os filhos. Não é só para mim. Não é só para mim. Não é só para o meu filho. Porque se eu tenho um filho e eu amo, eu quero o bem dele. Mas a promessa é para as futuras gerações. E ele fala aqui, para os filhos. Se eu amo a Deus, se eu temo a Deus, se eu quero viver para Deus, e eu preciso entender aqui e colocar bem prático na minha vida, que eu preciso temer a Deus, e isso vai ser bênção sobre até os meus netos. Deus não é uma pessoa mesquinha. Se você fizer eu vou te dar, mas eu não vou abençoar os seus filhos. Não! Primeiro porque eu falei aqui, é não dar a punição que nós merecemos. Então ele já é amoroso. Mas não é amoroso só para mim. Não é mesquinho só para mim. Ele fala assim, eu vou dar para os filhos dos teus filhos. Para com aqueles que guardam a aliança. O que é guardar a aliança? É o sinônimo de obedecer, de seguir, de andar com Deus, de querer estar perto dele, de querer se relacionar com Deus. Para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. De novo a ideia se repete. Aliás, na poesia hebraica, a repetição faz parte da mensagem, da forma literária. Bom, o que eu aprendo com esse texto aqui, o que eu vejo nesse texto aqui, que foi escrito há quase 3.000 anos atrás e que traz alguma coisa para nós hoje? Bom, a primeira coisa que eu vejo aqui e coloco aqui para a minha vida é que, infelizmente, a minha vida é passageira. Por mais que eu viva, por mais que eu faça atividades, por mais que eu conquiste coisas nessa vida, ela vai ser passageira, vai ser finita e não vai ser tão grande quanto eu gostaria que fosse. E eu queria acrescentar mais uma coisa: ela será manchada pelo pecado. Pastor, mas por que o senhor fala isso? Lembra, misericórdia é não dar aquilo que nós merecíamos, que é o castigo. Então a minha vida, por mais que eu faça, por melhor que seja, por melhor que eu tente fazer, ela vai ser sempre manchada pelo pecado. No que isso vai afetar? Vai afetar como eu me vejo. Muitas vezes a gente se vê fraco, se vê incapaz, se vê sem ânimo. Pode ser um problema hormonal? Pode ser um problema do nosso corpo, alguma glândula, algum fator, algum hormônio que não tenha? Pode. Mas muitas vezes isso aí demonstra uma visão perfeccionista que a gente tem, que nós gostaríamos de ser perfeitos. E nós nunca vamos ser perfeitos. Nós sempre vamos ser falhos. E isso vai manchar tudo na minha vida. Segundo, que eu vejo aqui, ainda nesse ponto importante para a gente, a nossa vida é finita também nas nossas ambições. Nós sempre queremos muito mais do que nós vamos fazer. E a gente precisa aceitar isso. Nós vamos entender que a nossa vida tem suas limitações nessa área. Então, a nossa vida, a minha vida, a sua vida é finita. Nós vamos estar longe de Deus. Segunda lição que eu vejo aqui importante é que eu e você podemos ser algo muito melhor, que é baseado na misericórdia de Deus, no amor de Deus em ação no nosso viver. Porque o amor de Deus é de eternidade a eternidade
e alcança até os meus filhos. Eu não conheço nenhuma pessoa que possa amar assim o outro. Mesmo se você gosta de filme romântico, você sabe que em filme romântico tem sempre uma pessoa ou que morre ou que vai estar longe. E esse amor acaba. Mas o amor de Deus não acaba, porque Ele é eterno. Vai de eternidade a eternidade. Então, diante da minha finitude, eu tenho que buscar o amor de Deus, eu tenho que crer que Deus me ama. E é só isso. Buscar o amor de Deus é somente isso. Entender que Jesus me ama, apesar de quem eu sou. Então, entenda, Jesus te ama apesar de quem você é. E a terceira coisa linda para a gente entender aqui é que eu e você precisamos buscar a Deus. Dizer, Senhor, eu preciso do Senhor e quero viver ao teu lado e quero te obedecer. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós vimos, Senhor Deus, uma mensagem linda hoje, pensando, Pai Santo, na diferença que Tu podes fazer na nossa vida. Na diferença, Pai Santo, que Tu podes transformar o nosso viver, Pai. Que o Senhor, Pai Santo, transforme o nosso coração. Que o Senhor refaça o nosso viver, Pai. Que a gente, Senhor Deus, possa ver e perceber que apesar da nossa vida finita, o Senhor nos ama, o Senhor nos quer bem e o Senhor nos ama apesar de quem nós somos, Pai. Que o Senhor transforme o nosso coração e que nós te busquemos, Pai. Guarda de nós, guarda as pessoas que estão ouvindo esse programa, faz com que creiam em Jesus, faz com que creiam no Senhor e no Teu amor, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Até o próximo programa. Fique com a programação da Nova Era TV. Deus te abençoe. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, este mundo vai passar, mas tua verdade Jesus, eu só tenho a Ti esperança para mim. Se estou